Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e a nossa aula de hoje vai falar sobre a arte e os seus processos artísticos culturais como intervenção. Vamos lá? Vamos analisar o que é uma intervenção. A intervenção artística é uma modalidade de expressão que busca interagir diretamente com o público de maneira orgânica, ou seja, de maneira espontânea e também natural, inserindo-se no tecido dos ambientes cotidianos, tanto os públicos quanto privados. Pode surgir sob várias formas, desde murais vibrantes em paredes, que antes passavam despercebidas, até instalações impactantes, que transformam a percepção de um parque inteiro. Essas obras convidam o público a interagir, refletir e muitas vezes participar ativamente na reconfiguração do seu próprio entorno. Então, como o próprio nome sugere, a intervenção artística é essa modalidade artística a qual ela se insere na rotina, né, do ser humano. O ser humano está lá vivendo a sua vida, a sua rotina cotidianamente, e a arte ela vai estar ali sendo inserida nas suas diversas linguagens, tanto como a música, como uma parede pintada, o grafite como nós conhecemos, como artes cênicas que nós vamos observar aqui. Então a intervenção artística é isso, é a arte ser inserida no seu cotidiano. Aí aqui a gente vai ter alguns exemplos. Nós vamos ter aqui duas imagens de intervenção. A segunda aqui é O Brigadista da Floresta, uma obra do artivista Mondano. É uma releitura de O Lavrador de Café, que é a obra do outro lado aqui, de Portinari. Cândido Portinari, ele traz aqui uma crítica na sua obra, né? O Lavrador de Café, a gente pode observar aqui que ele costuma trabalhar essas imagens de forma crítica, trazendo aqui os trabalhadores com mãos e pés desproporcionais ao corpo para enfatizar essa questão do trabalho físico. Mas aqui o Mondano ele traz, né, na arte urbana, na intervenção artística, uma releitura dessa obra do Portinari, que é o Brigadista da Floresta. Como a gente pode observar aqui, desse lado, ele homenageia os brigadistas florestais que lutam para manter a floresta em pé. Então, mais do que deixar as cidades mais bonitas, as intervenções urbanas instigam as pessoas a refletirem sobre as questões estéticas, sociais, culturais e políticas contemporâneas. Então, a gente tem aí o costume de associar arte à beleza, né? A você apreciar uma coisa bonita. Mas a intervenção artística, além de, obviamente, deixar o espaço público mais bonito, mais atraente, ela também traz questões sociais, também traz reflexões para que esse público, ele passe, aprecie a beleza da cidade, mas que também possa refletir sobre alguma questão social, sobre algum problema social, ok? Então, nós vamos ter aí tipos de intervenção urbana. Nós temos aí os lambe-lambes. É uma espécie de cartaz fixado com cola artesanal em muros, postes, lixeiras, entre outros mobiliários urbanos. Por serem impressos e, portanto, fáceis de serem replicados, costumam ser colados em série, ocupando espaços inteiros de muros vazios. Ainda no campo visual estão as intervenções urbanas que envolvam a instalação de objetos e o uso de diferentes técnicas para transformar o espaço. Então, além do grafite que a gente já conhece, a gente também tem os lambes, que são esses cartazes que eles podem ser impressos e colados
fazendo uma composição visual. Então, esses muros que eram cinzas, sem vida e sem cor e até deteriorados, eles são transformados a partir dessa intervenção do lambe-lambe. A gente não pode deixar também de falar das artes cênicas, né, nas questões, nas ruas. Não podemos deixar de falar sobre as linguagens artísticas, como a música e o teatro, que podem ser usados para intervir no ambiente urbano. Então, a gente também tem as estátuas vivas, que são um tipo de performance dentro das artes cênicas. A gente tem a dança, a música e até o teatro, que geralmente são intervenções também e até instalações que podem estar no espaço público. Então, o público vai, caminha e como se nada estivesse acontecendo, segue a sua vida para o trabalho, para a escola, enfim, para seus compromissos diários. E as artes cênicas, a arte está aí intervindo no seu dia a dia, interagindo com esse público. Muitos artistas ganham a vida com esse tipo de intervenção artística. Também nós vamos ter os flash mob. Vocês já ouviram falar nos flash mob? Os flash mobs, eles são grupos que faz uma apresentação atípica, que logo se dispersa, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, abandona a lógica de uma apresentação tradicional. Geralmente, esses grupos, eles são grupos, né, que fazem ali algum tipo de intervenção no espaço público, grupos de yoga, enfim. Então, eles fazem ali a sua apresentação no espaço público, onde as pessoas estão ali vivendo normalmente a sua vida e chamam a atenção ali e eles não têm um propósito de finalizar a apresentação, enfim, eles fazem ali a sua apresentação e depois se dispersam como se nada tivesse acontecido e deixa ali o espaço vazio novamente. Mas, de alguma forma, eles modificam, né? Eles intervêm nesse espaço de alguma forma, pelo menos naquele momento. Mas quais são as principais características de uma intervenção urbana? A primeira delas é a percepção do espaço. Nas grandes cidades, do dia a dia da população é bastante agitado. Na correria entre casa e trabalho, pouca atenção costuma ser dada ao que está ao redor. Isso a gente pode observar no nosso cotidiano. A gente passa sempre na mesma rua e geralmente a gente vive ali num automático. Então, a gente passa e não presta muita atenção. Nesse sentido, a intervenção urbana convida as pessoas a perceberem o cenário por meio de experiências estéticas. Portanto, nem que seja por alguns minutos, as retira do automático e da objetividade funcional. E, acima de tudo, insere a arte no cotidiano. Então, a intervenção traz essa questão da percepção do espaço urbano. Como eu já falei, muitas vezes a gente passa naquele mesmo lugar todos os dias e vira uma coisa automática. Quando a arte ela vem com essa proposta, ela vai intervir ali, mas ao mesmo tempo vai chamar a atenção daquela pessoa que passa por ali, né, trazendo ela ali para... tirando ela, na verdade, do modo automático e ela prestando atenção mais ao seu redor. Então, a percepção do espaço urbano é uma característica da intervenção. Também nós temos crítica e reflexão. Também, como já foi falado, é uma das características da intervenção artística. Além de transformar o dia a dia, a intervenção urbana carrega mensagens importante. Então, ela traz ali uma mensagem, tendo um caráter crítico em torno de questões que afetam a vida das pessoas. E o intuito é justamente provocar uma reflexão, como esse grafite que a gente pode ver aí, ele trazendo aí uma mensagem. Dorme que a fome passa. Então, ele traz aí, né, ele provoca uma sugestão para você refletir sobre questões sociais, sobre a questão da fome, que ainda é um problema muito grande na nossa sociedade.
E uma das características principais aí da intervenção urbana é a efemeridade, que a gente sempre está falando aqui da arte. O que é essa efemeridade? Seja qual for o tipo de manifestação, o que as intervenções urbanas têm em comum é a efemeridade, ou seja, são temporárias e transitórias, diferentemente das obras conservadas em galerias e museus. As obras de arte urbana ficam expostas e, portanto, sujeitas a intempéries e à passagem do tempo. Como a gente tem aí um exemplo, né, que é essa obra chamada Monumento Mínimo, da brasileira Nelly Azevedo. Ela traz essa questão dessas estatuetas aí, pequenas, em forma de gelo, a qual elas vão, né, diluindo e se transformando em água. A efemeridade das culturas, que iam derretendo com o passar do tempo, mostrava que nessa intervenção aqui, onde ela está trazendo a questão das guerras, mesmo tendo decorrido muito tempo da guerra, seus efeitos ainda são sentidos. E as escadarias pingando a água simulam o choro da perda por tantas vítimas. Essa intervenção aqui foi feita pela Nelly Azevedo em vários lugares. Nesse momento aqui, ela está trazendo uma crítica, uma reflexão sobre as guerras e trazendo também a questão da efemeridade, tanto da arte quanto a efemeridade da vida, a qual, né, as vidas se perdem e as pessoas que ficam lamentam as perdas que estiveram na guerra. Então, essa transição aqui das estatuetas do gelo para a água trazem essa reflexão e essa transição da vida para a morte. Nós temos também outro exemplo do brasileiro, do Eduardo Stru. O Eduardo Stru, ele nasceu em 74 e em São Paulo, onde vive e trabalha. Suas obras se utilizam do mesmo público para chamar atenção para questões ambientais e para o cotidiano nas metrópoles, sempre que com o objetivo de ampliar a presença da arte na sociedade e aproximar-se da vida das pessoas. Então, a gente observa aí, né, essa intervenção do Eduardo, a qual ele traz outras questões sobre a questão do lixo e da questão ambiental nas grandes cidades. Essa obra, ela chama PETS, obra que provoca o espectador em relação à questão ambiental e a urgência da reciclagem do olhar, da necessidade, como defende Stru. O projeto promoveu atividades culturais para milhares de crianças e jovens e esteve em exposição na Argentina, em 2017, em Santos, 2014, em Bragança Paulista, em 2012, na Represa Guarapiranga, em 2010, e no Rio Tietê, em 2008. Então, a gente tem também esses brasileiros, além de outros mais que trabalham nessa perspectiva também de trazer a intervenção urbana, de ir para o dia a dia das pessoas, trazendo essa reflexão, seja sobre vida, seja sobre morte, seja sobre saúde mental ou ambiental, como aqui é o caso do Eduardo. Então, essa intervenção, ela surge dessa necessidade de um despertar do olhar e trazendo para o público, né, o público em geral, não esse público que vai a teatros, que vai a galerias de arte e museus. Então, a arte, além de ser acessível, ela também traz essa reflexão social. E aí, vamos exercitar o que a gente acabou de ver, acabou de aprender. Vamos observar aí a nossa atividade. A gente tem uma questão. A questão número 1 fala exatamente sobre o que a gente acabou de ver do Eduardo. Então, vamos ler aí comigo. O artista Eduardo Stru utiliza o espaço público como suporte para suas obras, buscando provocar reflexões sobre questões ambientais e a vida nas metrópoles, como a gente acabou de ver aqui a obra dele. Ao instalar esculturas gigantes de garrafas PETs em rios e represas, Stru propõe um diálogo com o público sobre o descarte de resíduos.
Esse tipo de manifestação artística pode ser caracterizado como: letra A, arte acadêmica, pois segue padrões estéticos clássicos. Obviamente, essa questão aqui, ela não procede, porque não se trata de padrões estéticos clássicos e também nem é uma arte acadêmica. Letra B, a arte surge de caráter efêmero e crítico. Essa aqui pode estar correta. Letra C, arte digital voltada para a intervenção virtual. Não, porque a arte urbana não tem a ver aqui no que a gente viu com arte digital. Letra D, escultura museológica destinada à preservação histórica. Como a gente viu, tem a questão da efemeridade, então não se trata de obras que duram para se colocar em museus. Letra E, performance artística de caráter folclórico. Então, não se trata também de folclore. Então, a gente vai ter aí o nosso gabarito. Letra B, é uma arte urbana de caráter efêmero e crítico. As obras de Eduardo Stru utilizam espaços públicos, têm caráter temporário, sobre a efemeridade, pois estão expostas ao tempo e às condições do ambiente e carregam uma mensagem crítica, especialmente sobre questões ambientais. Então, a gente tem aí o nosso gabarito, que é a letra B. Outra questão, questão número 2, a obra Monumento Mínimo, de Nelly Azevedo, constitui a instalação de centenas de pequenas esculturas de gelo em degraus de espaços públicos, que derretiam com o tempo, remetendo à efemeridade da vida e às perdas humanas em conflitos, no caso ali das guerras. A principal característica da intervenção urbana evidenciada nessa obra é: qual é a principal característica das esculturas de gelo? Letra A, interação digital com o público. A gente não tem aqui uma interação digital. Letra B, a valorização do patrimônio histórico. Será? Letra C, a efemeridade como parte do discurso artístico. Então, a gente sabe que a efemeridade aqui é uma das características da intervenção. Letra B, a preservação perene da obra. A gente sabe que efemeridade e preservação, né, são palavras opostas, né? Então, não é essa a alternativa. E letra E, o anonimato do artista. Não tem anonimato, porque a gente sabe que é a Nelly Azevedo. Então, seria aqui o nosso gabarito, a letra C, a efemeridade como parte do discurso artístico. As esculturas de gelo derretem naturalmente e essa transitoriedade faz parte da mensagem da obra. Então, tem toda uma reflexão a partir da estética que a Nelly Azevedo escolheu para essa obra. Então, agora nós vamos para o nosso recapitulando, para a gente retomar o conteúdo de hoje. Vamos lá, acompanha aqui na tela. A intervenção urbana insere a arte no cotidiano, transformando o espaço e convidando o público à reflexão estética, social e política. Então, a gente vê aí que a intervenção, ela vai além de uma estética, além do embelezamento das cidades, certo? Ela traz uma reflexão estética, política e social. Sua principal força está na efemeridade e no caráter crítico, rompendo com a lógica das obras permanentes e tradicionais. Então, traz essa ruptura com o tradicional, com as artes que são presas lá em museus e em galerias. E trazendo para a rua, ela traz essa ruptura. Técnicas como lambe-lambe, instalações e performances aproximam a arte das pessoas, democratizando o acesso e ampliando o diálogo com a cidade. Então, a intervenção é isso, é a arte no cotidiano das pessoas, é a arte intervindo tanto no cotidiano também como no pensamento crítico das pessoas. Eu vou finalizar nossa aula por aqui e eu te agradeço pela atenção e até a próxima. Tchau!